E aí, meus caros, tudo bem? Vou comentar nesse vídeo aqui sobre a nova tática do Ciro Gomes, né, de tentar se aproximar do público jovem. Ele agora quer fazer lives com jogos, colocou uma montagem no TikTok, né, outra rede social, ele com skin de Saiyajin, né? Um negócio de Dragon Ball, fizeram a montagem nele como se fosse um Vegeta careca, com armadura, tipo um negócio bem cringe mesmo, assim. Acho que ele vai começar a falar a palavra cringe, começar a falar a palavra dropar, farmar, coisa que jovem de internet fala. Mas é uma tática que eu acho até bastante sagaz de tentar conquistar o público mais jovem, o eleitorado mais jovem, aquele jovem que gosta de games. Inclusive estou jogando aqui para também tentar atrair os jovens. Só que acontece o seguinte, a tática é nova porque pega um nicho de eleitor novo, que não existia há alguns anos atrás. Primeiro, porque o eleitorado jovem, ele não era levado a sério. Ele era massa de manobra, mas ele era usado como massa de manobra de outra forma. Tipo, ir às ruas, igual o movimento cara pintado e etc. Mas o público gamer, ele nunca foi muito levado a sério por político. Assim, público gamer, jovem, que gosta de coisa de nerd. Então é um público agora que está chamando atenção. Tanto que você vê, por exemplo, o político como Fernando Collor falando de anime, falando de séries. Você vê esses caras tentando se aproximar do público jovem que é eleitor, que de certa forma é preocupado politicamente com o Brasil e outras coisas. Então você vê que o cara ele quer farmar voto. A tática é antiga, porque a tática é tentar conquistar uma parte do eleitorado que ele acha que é vantajoso. E ele vê que é vantajoso se aproximar desse eleitor que pode, digamos assim, usar a receita da internet. Que é o quê? Tentar pegar esse engajamento e se projetar nacionalmente tentando ganhar fama. Por quê? Ele é um político já conhecido, mas é aquela coisa, ele não é tão querido, tão apreciado pela parte do eleitorado jovem. E ele viu que a internet dá certo para se projetar politicamente. O Bolsonaro fez isso, deu certo. Por que assim ele pensa? Se o Bolsonaro fez, eu posso fazer também. Entendeu? Então ele quer usar a mesma tática. Porque ele sabe que tem uma parte do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Ele já tentou farmar para o lado da esquerda. O Lula sempre cortou as asinhas dele. O que ele vai fazer? Ele vai tentar não usar mais aquele discurso esquerdoso mais parecido do Lula, aquele discurso mais radical, para tentar bancar tipo meio termo, entendeu? Que ele é contra o Bolsonaro, porém ele não é um comunista, ele não é um Lula, entendeu? Porque muitos jovens então não gostam do Lula. Odeio o Bolsonaro de morte, mas não gosto do Lula, entendeu? Então ele vai tentar farmar sobre esse eleitorado. A dita terceira via, entendeu? Essa terceira via aí vai estar cheia de candidato, para falar a verdade. O Ciro vai ser só mais um deles. Claro que, mas o Ciro é um coitado, o Ciro é um idiota, o Ciro é maluco. A gente sabe que o Ciro tem muito mais defeitos do que qualidade. Só que aquela coisa, galera, eu acho que convém tentar apontar esse tipo de oportunismo, sabe? Que isso é oportunismo da parte dele. Ele está tentando farmar em cima do público jovem. Ele quer fazer fama em cima do público jovem, se aproximar. Isso aí é uma tática. Ou, por exemplo, até o próprio Enéas, ele mesmo o Enéas sendo tratado como louco, mas de certa forma
ele já foi no Programa Livre lá do Serginho Groisman, né? Que hoje está na Globo. O Programa Livre era na SBT nos anos 90. Ele já foi lá, o Lula já foi lá em cima, mas tinha uma plateia de jovens e os jovens faziam perguntas e tal. Então já tem matérias aí do que apareceu Enéas e tudo mais, ele conversava com o jovem e tudo mais. E aquela coisa, o jovem, a gente até tira saco, jovem isso, jovem assado, mas é aquela coisa. O jovem é muito fácil de se manipular, e esse é o problema. Em todas as revoluções históricas, conflitos e tal, é o jovem que é o combustível de muitas revoluções. Eles botam manipulação na cabeça do jovem. Por exemplo, hoje teve uma manifestação contra o Bolsonaro. Eles queimaram a estátua de Borba Gato, lá em São Paulo, na região de Santo Amaro. Muitos deles ali nem sabem quem é Borba Gato. Ah, é um racista, tem fogo, tipo, fogo nos racistas. Os caras nem sabiam se, por exemplo, se Borba Gato era de qual século ele era, o que ele fazia. Eles não sabem. São pessoas que são levadas pelas emoções. Então eles foram lá, botaram fogo na porra da estátua, sem saber quem é de fato Borba Gato. Ela fala, ah, um racista. Ah, é um genocida. Pronto. É uma simbologia. Bem que eu acho que essa parada de ficar botando fogo em estátua, quebrando estátua, é pura reescrita da história, tentar apagar fatos históricos. Até porque os bandeirantes eles têm uma contribuição significativa, embora puderam fazer coisas assim questionáveis, mas os bandeirantes contribuíram para, por exemplo, o Brasil ter esse tamanho que ele tem hoje, né? Porque eles avançaram sobre a linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, o Brasil, a parte portuguesa da América Portuguesa era bem mais restrita que da América Espanhola, e os bandeirantes eles ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas, né? Tanto que teve que fazer outro tratado, que é o Tratado de Utrecht, me parece, por conta dessas invasões. Mas enfim, é uma questão histórica, eles não sabem. Então o jovem ele é levado para essa putaria aí, entendeu? Revolução de Woodstock, revolução sexual, revolução disso, daquilo. Os próprios caras pintadas foram, de certa forma. Essa parada de 2013 aí, dos 20 centavos, até na verdade de invasão de escola, quando teve, acho que 2016. Isso tudo é jovem, pô. Jovem sendo usado como massa de manobra de uma maneira bem esperta. Bem esperta. E o Ciro Gomes ele viu que hoje a internet é onde as coisas acontecem. O cara tá com perfil no TikTok. TikTok hoje em dia, a pessoa coroa, ela quer meio que ser jovem também, ela quer jogar joguinhos. Você vê o pessoal do Tropa 84, os caras tudo marmanjo jogando um joguinho. Eu não vejo meu pai jogando, meu pai tem idade desses velhos aí e nem chega perto de joguinho. Mas é aquela coisa, pra meio que tá na moda, né? Como o Ciro, entre outros aí, tem que começar a falar como jovem, tem que se vestir como jovem, tem que falar como jovem, entendeu? Tem que fazer coisas de jovens, porque o jovem ele é o público-alvo. Então por isso que é importante Ciro Gomes colocar lá moletom, colocar o negócio de Ciro Games, bancar o descoladão, ele, o Collor, entre outros coroas aí, muito espertos. Porque o público que vai estar com Lula é aquele público mais velho, né? Aquele público mais lacrador, mas não é aquele público gamer, entendeu? Aquele público mais engajado de outras formas. Agora o público gamer, de certa forma, ele foi mais conquistado pela direita do que pela esquerda. A esquerda viu de uma maneira muito tardia, eu vejo dessa forma, que a direita ela conquistou mais os gamers e a esquerda está vendo isso de uma maneira muito tardia e agora quer conquistar esses espaços, entendeu? Ele quer conquistar esses espaços. Eles viram que com a direita deu certo, porque eles não podem também.
Então por isso que agora vai ter Ciro Games, entendeu? Ciro Games é um trocadilho bem merda, mas ele está sendo usado pelo próprio Ciro. Eu olhei o perfil dele, ele que publicou a imagem dele com um moletom de jovem anunciando uma live, entendeu? E é isso. É isso que acontece. E a gente tem que apontar essa porra aí, porque, ó, vai enganar muita gente. Só claro, quem é esperto não vai cair, mas o que vai ter de, de incauto caindo nessa narrativa aí, não vai estar no gibi. Entendeu? Porque é aquela coisa. Da mesma forma que o jovem ele é uma massa de manobra, é uma massa de manobra, é um copo meio vazio. Você coloca com o que ele quer. Assim, muitos ali, eles são influenciáveis. Tem até gente da direita que é influenciável pra caralho. Você acha que não tem gente da direita que também não faz lavagem cerebral no público? Por exemplo, por que você acha que o Felipe Neto é infantilizado daquele jeito? Porque ele é realmente infantilizado ou porque é um marketing em cima da personalidade caricata que ele tem? Ele seria como um palhaço crush brasileiro, real. Por quê? Porque é aquele público que faz ele ter audiência. Então ele vai falar fino, tratar as coisas de uma forma muito lúdica, entendeu? Por quê? Porque ele quer ter aquele público que coloca dinheiro no bolso dele, entendeu? É o que ele dá para ele influenciar. Por exemplo, o Nando Moura. Nando Moura com aquele trejeito de roqueiro. Aquilo ali fez ele ter ser conhecido, aquele jeitão de roqueirão dele ali. Entendeu? É tudo pra falar de coisas de jovens, de jogos, falar de atualidades, coisa que o jovem gosta. Igual quando tinha programa da MTV, programa disso, daquilo. Falar de filme, falar de Star Wars, falar de séries, falar de Netflix, falar de tal coisa, série, filme e essas coisas, porque isso farma público, cara. As pessoas se interessam e hoje gente de mais idade está fazendo coisas jovens. Perfeito, é uma coisa perfeita. Por isso, eita porra, o carro aqui tá difícil hoje. Por isso que esses caras eles estão na, digamos assim, porque isso não seria uma coisa muito comum nos anos 80, 90, entendeu? Não seria tão comum, mas hoje os caras eles têm que, digamos, ceder para esse tipo de coisa. Hoje se eles pudessem eles faziam tatuagem, eles andariam igual jovem, entendeu? Falar, e aí, meu? E aí, morou, meu? Assim, entendeu? Igual, por exemplo, eles não querem mais ser tiozão, né? Então é isso aí. E os caras são espertos. Mano, eu de certa forma, eu tô tirando, de certa forma, um chapéu pro Ciro nesse sentido. Ele quer farmar, ele vai farmar, tá? Talvez até consiga um pouco mais de votos em relação a 2018. Eu acho que ele vai aumentar o número de votos dele, porque eu acho que ele, de certa forma, ele está sendo uma espécie de alternativa da esquerda, porque eu vejo que uma certa parcela da esquerda não quer o Lula. Por quê? Porque eles viram que o brasileiro ele tem uma grande rejeição ao PT. Por exemplo, o estado de São Paulo é um estado notoriamente antipetista, tá? E que é uma vantagem, por exemplo, para o PSDB. O PSDB ele meio que tem um domínio muito grande em São Paulo de muitos anos, justamente pelo medo do PT chegar ao poder lá. Então, por exemplo, tanto que vamos falar a real, uma das coisas que ainda mantém o Bolsonaro com certo apoio é o medo do PT voltar. De certa forma, ninguém quer que. Todo mundo sabe quando o Lula voltar, Lula pegar a máquina pública na mão dele, ele vai fazer o diabo. E agora ele sabe a receita da onde é o ponto fraco deles, né, para acabar com eles, que foi a internet. Ah, meu amigo,
Eles vão fazer de tudo para censurar a internet. Porque antes não precisava agir de uma maneira muito mais draconiana. Não precisava. Ah, mas porque muita gente fala, mas dos 13 anos o PT não teve ditadura, teve democracia. Porque não precisava apelar para se manter no poder. Existiam muitas conjunturas e existiam muitos fatores que deixavam o PT numa situação confortável politicamente. Hoje não. Hoje eles teriam que apelar de uma maneira mais autoritária. Ou com autoritarismo velado. Né? Não é aquele autoritarismo mais a lá Admirável Novo Mundo. Né? Não é 1984 não. Então, parte da parcela da população tem medo que o PT piore as coisas se voltar. As coisas que não são boas ficarem muito piores quando o PT pegar o poder de volta. Porque quando o PT pegou em 2003, era uma situação muito diferente de agora. Se ele pegasse agora em 2023, seria muito pior. E eles não teriam uma condição econômica que eles pegaram no Brasil em 2003. Ou seja, eles iam piorar o que já não tá bom economicamente, fazendo a crise econômica no Brasil se aprofundar de tal maneira que a gente fique como a Argentina e a Venezuela, desenterrando frango da terra para comer, tipo, passando fome. Então é isso que parte da parcela da população tem medo e que faz, por exemplo, pessoas ainda considerarem, por exemplo, votar no Bolsonaro ou tentar escolher uma terceira via porque não gosta do Bolsonaro. Então acaba que as pessoas elas não querem o PT, elas têm medo do PT por conta disso. E políticos como Ciro já sabem que o brasileiro tem uma certa rejeição no PT, porém a oportunidade deles a se projetar politicamente em cima disso. Entendeu? Pelo medo do PT, por exemplo, vai ter sim outros nomes e eles estão apostando, por exemplo, numa derrocada do Bolsonaro. Eles precisam dessa que o Bolsonaro se queime definitivamente para que eles surjam como uma solução no lugar, para eles derrotarem o PT, entendeu? Que é aquela coisa, tem aquela coisa que eles enxergam como um mal imediato e o mal menor. Para eles, o Bolsonaro é o mal imediato. Porém, eles sabem que um mal a longo prazo para eles é o próprio PT que vai também se voltar contra eles também, né? Tem essa questão também. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.